Bom dia para você, Kennedy. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Ontem nós tivemos lá a entrevista do presidente Temer ao lado do René Calheiros e do Rodrigo Maia, algo inédito, inclusive. Eu queria saber a sua avaliação, porque o que está por trás daquela entrevista, hein? Ô, Milton, acho que um ponto importante foi enterrar essa articulação para a anistia ampla ao Caixa 2 como um gesto para a opinião pública e também para a Lava Jato. A crise provocada pelo lobby imobiliário do então ministro Gedel Vieira Lima no alto escalão do governo enfraqueceu essa articulação para aprovar a anistia ampla ao Caixa 2. O Gedel tratava disso diretamente com o Rodrigo Maia na semana passada. E essa anistia tinha o objetivo de perdoar crimes investigados pela Lava Jato, como corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, né? O desgaste do episódio Gedel tirou força do governo e do Congresso para contrariar a opinião pública nesse ponto e também para contrariar os investigadores da Lava Jato que se opunham a essa anistia mais ampla. Então dá uma acalmada no Ministério Público, que via com preocupação essa movimentação, Milton. Conta para mim aqui, há alguma chance da base de apoio do Temer contrariar o Temer e votar essa anistia? Acho que não, isso morreu. O presidente disse que vetaria a proposta se ela fosse aprovada e ainda haveria uma chance de ser derrubada no Supremo Tribunal Federal, Milton. Tá, nós estamos falando de uma anistia mais ampla, etc. Agora, e a anistia mais restrita, que virá com a tipificação do Caixa 2 ali como sendo um novo crime, isso passa? Isso deve passar, né? Porque está lá no relatório do Onyx Lorenzoni, mas o efeito sobre a Lava Jato tende a ser menor, porque a ampla previa um perdão expresso na lei a práticas de Caixa 2 que pudessem ser enquadradas em crimes mais graves. A criação do novo tipo penal, o novo crime, vai ter um efeito sobre o Caixa 2 eleitoral tradicional, porque não pode retroagir, a lei não pode retroagir, né? Agora, acusados por outros crimes na Lava Jato, eles vão ter de provar nos processos da primeira instância da Lava Jato e nos recursos aos tribunais superiores que eles não cometeram crimes mais graves. Então se inverte, se na ampla o perdão já vinha expresso, agora o acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por exemplo, ele vai ter de provar que não cometeu esses crimes, mas o chamado Caixa 2 eleitoral tradicional. Acho que complica muito a vida dos acusados e daqueles que vão sofrer processo a partir da revelação das relações da Odebrecht. Como a gente já disse aqui na CBN, os investigadores consideram que as versões de Caixa 2 que são apresentadas pelos investigados, na verdade, no entender dos investigadores, seriam formas de mascarar propina e que, portanto, houve crimes mais graves. Milton. Só mais uma para fechar aqui essa nossa conversa. Essa agenda de reformas econômicas do governo, de alguma maneira, ficou ameaçada com tudo que aconteceu agora? Creio que não, Milton. O governo Temer se enfraqueceu perante a opinião pública, isso é um fato, cometeu um erro grave, né? Mas tem uma sólida base de apoio no Congresso. Dificilmente prosperarão ali pedidos de impeachment. O risco maior para o Temer e para o ministro Eliseu Padilha da Casa Civil é uma eventual investigação da Procuradoria-Geral da República a partir das gravações feitas pelo Marcelo Calero. A depender dos diálogos, o governo ainda vai sangrar muito. Por isso, o caminho para o governo é priorizar a agenda econômica, com foco na PEC do teto, que deve ser aprovada em primeiro turno amanhã no Senado, e depois o governo quer colocar foco, priorizar a reforma da Previdência. O placar da votação da PEC do teto amanhã no Senado, Milton, vai ser importante para medir o poder do Temer no Congresso, né? O tamanho do desgaste após esse episódio Gedel, né? O governo perdeu o rumo e se enfraqueceu quando tratou da anistia ampla ao Caixa 2 e do lobby do Gedel Vieira Lima. Para superar a crise, ele tende a aprovar a PEC do teto amanhã com um placar robusto e começar a lutar logo pela reforma da Previdência. O Temer chegou ao poder para dar resposta da crise econômica. A Dilma caiu porque confundiu crise política com crise econômica. Se o Temer cometeu o mesmo erro, ele pode perder o poder também, né? O Temer não pode perder de vista que flertar com a crise política é o caminho da perdição, Milton. Muito obrigado, até amanhã, Kennedy. Um abraço.